Bom dia, mais uma manhã meditando na palavra de Deus, uma segunda-feira, dia que para muitos é martírio, é problema. Quando chegar a sexta-feira, o alívio para quem tem tantos compromissos. Tem sábado, tem domingo, mas domingo a partir das 18 horas. As preocupações voltam. E você sabe, mais uma segunda-feira para trabalhar, para pagar contas, quantos compromissos. Eu vivi isso uma boa parte do tempo da minha vida. Dívidas, trabalho. Se fosse só trabalho, bem, mas dívidas. Trabalhava hoje para receber, para pagar a comida de ontem, conta de luz, conta de água, casa, responsabilidades. E quantos vivem dessa maneira? Correndo atrás do ontem. Mas nessa manhã eu leio na palavra de Deus o que Ele tem reservado para mim, para você. Vamos ler em Isaías 46, 3. Escute-me, ó casa de Israel, de Jacó, de Israel. Eu e você. Todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês a quem eu tenho sustentado, desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o nascimento. Mesmo na sua velhice, quando vierem os cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei e os sustentarei e eu os salvarei. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito de mim e de você. Na minha vida, quantos finais de semana eu me preocupei com a segunda-feira? O que faria? As cobranças chegando? E eu só com todas as responsabilidades. Arrimo de família. Tinha tudo aqui. Carregava na força do meu braço. Mas ele estava contemplando. Ele estava me vendo e ele está vendo você nessa segunda-feira. Que para você é tão difícil. Problemas financeiros, dívidas, falta de trabalho, falta de soldo para saldar os seus compromissos. Esperando nos homens, nos amigos, muitas vezes. Pedindo ajuda ao homem. Que hoje tem e amanhã não tem.
solicitando ajuda a um homem que hoje tem, mas que amanhã pode ter falta. Sem entender que quando se depende dele lá em cima, ele de nada tem falta. Ele sempre tem para nos dar. Os sonhos que ele tem para nós são muito maiores e melhores que os nossos sonhos. E para quê? E por que não nos colocarmos nas mãos dele? Ele não deixará faltar o teu pão, a tua água, o necessário para sua sobrevivência. O que te poderá fazer o homem? Quando ele está no controle da sua vida, o que te poderá fazer o homem? A justiça do homem muitas vezes é falha. Muitas vezes. Muitas vezes, você, por não ter caminhado corretamente, por não conhecer, por se intimidar, por temer, muitas vezes, você se preocupa demasiadamente e não descansa. A palavra dele diz que ele dá aos seus enquanto eles dormem. Você é dele? É dele? Se um dia você levantou as suas mãos em público, dizendo que o aceitava, se algum dia você desceu as águas do batismo, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único e suficiente Salvador, para que temer o homem? Por que temer uma carta de cobrança que chega na porta? Por que se esconder? Uma certa feita em minha vida, eu me escondi por medo. Mas eu aprendi. E numa próxima oportunidade que eu passei por dificuldades e por dívidas, o mercado, o trabalho, quem trabalha e trabalhou como vestuário, como eu sempre trabalhei com vestuário, tem épocas que estamos aqui, tem épocas que estamos aqui. E quando nós não sabemos nos conduzir financeiramente, lá na frente há uma quebra e nós ficamos devendo para o homem. E muitas vezes nós ficamos acuados, com medo, temerosos. Mas eu aprendi uma época a enfrentar de frente os meus erros de ordem financeira. Uma certa feita, eu comprava em uma loja em Curitiba, eu não sei se era Mansur, era uma loja em Curitiba, no Boqueirão. Era uma têxtil. E eu comprava lá, tinha crédito lá. Eu comprava, eu ia lá, eu olhava um tecido e eu pensava assim, vou comprar, vou costurar essas coisas, fabricar essas coisas para vender. E eu comprava, e eu tinha um crédito bom no mercado. Mas, numa época que a economia ficou diferente,
O poder de compra das pessoas diminuiu. Esses altos e baixos da economia aqui no Brasil. Eu não pude pagar aquilo que eu comprei, que eu estava devendo. E eu tinha muito desses tecidos ainda comigo. E não pude pagar, e essa loja começou a me cobrar. Eu tinha cheques pré-datados. Na época, a gente dava cheques pré-datados. E esses cheques bateram no banco, foram devolvidos, e uma vez, sabe, 2 vezes, encerrou a conta, e eles ficaram com esses cheques na mão. E eu tentei entrar num acordo com eles, aconteceu isso, vocês aceitam o tecido de volta? Isso. Eu atravessei por esse problema assim 2 vezes na minha vida. Tá? Uma vez, depois mais uma vez, errei novamente. Normalmente a gente sempre repete os erros. Essa é a verdade. E então, mas eu dei minha cara a bater. Eu fui na loja, eu expliquei a situação para o gerente da loja. Falei, eu posso te devolver os tecidos? Ele falou, senhora Edna, eu não posso receber. Falei com o gerente da loja. Eu não posso receber. E as cobranças vão continuar para a senhora. Então eu falei, então tudo bem. Então, toda semana, batia na minha porta uma Kombi da loja. Eu acho que era Mansura, eu acho. Batia na porta da minha casa, no portão da minha casa, e eu ia atender, era cobrança. Era o motorista cobrando, com cheques meu nas mãos, um monte de cheque, cobrando. E eu falava assim, eu não tenho dinheiro, não posso saudar, mas eu posso te servir um café. Entra. E aí o motorista tinha que ir lá me cobrar, a loja não era de Curitiba, era de São Paulo, ele tinha que fazer o papel dele, e eu atendia ele, e eu falava, o dia que eu tiver o dinheiro eu venho aqui pagar. Então, uma vez por semana a Kombi aparecia lá na minha porta para me cobrar, e eu falava, eu não tenho dinheiro ainda, mas tem um cafezinho, pode entrar. E assim foi.